Ave Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui quem fala é o Anchesto, do Apostolado São Dionísio. Hoje eu explicarei o motivo de nós, católicos, pedirmos a intercessão aos santos, Nós pedirmos orações aos santos. E eu provarei isso usando as próprias Sagradas Escrituras, Que é recomendável pedir orações aos santos. Tá, mas o primeiro ponto que nós precisamos entender é o que é uma intercessão. Uma intercessão é uma oração direcionada a Deus, certo? Não é uma oração feita, direcionada, para outra pessoa. Não, ela é direcionada para Deus. Mas nessa oração direcionada a Deus, você pede para Deus ajudar a outra pessoa. Então, por exemplo, se você reza para Deus para que Deus cure uma pessoa que está doente, você está intercedendo por esta pessoa. Uma intercessão é uma oração direcionada a Deus para Deus ajudar ao outro. Certo, agora que nós sabemos o que é uma intercessão, o que são os santos? Os santos são aqueles que são santificados por Deus, aqueles que estão em estado de graça. Assim como nós, por exemplo, podemos ver em Romanos 1,7, onde São Paulo diz que os que estão em Roma são chamados para serem santos, são chamados para serem santificados por Deus. Só que nesse vídeo eu não vou tomar um santo como quem está em estado de graça, mas como quem está nos céus, como quem já está salvo. Então, sabendo disso, nós podemos dizer que a intercessão dos santos são as orações que os que estão nos céus fazem por nós. Agora, o primeiro ponto que eu quero provar é que nós podemos pedir orações. Se nós lermos Números 21, do versículo 5 ao 7, nós vemos que o povo murmura contra Deus e contra Moisés. E Deus pune o povo por isso. E acontece que o povo pede as orações de Moisés, eles pedem a intercessão de Moisés. E Moisés, ele intercede pelo povo e Deus, ele concede esta intercessão e ele manda serpentes de bronze, que tudo que estas serpentes morderem será salvo. Ele manda estas serpentes ao povo. Então Deus, ele concedeu a uma oração de intercessão. Então nós vemos, o povo pede as orações de Moisés e Moisés reza pelo povo e Deus concede essa oração. Nós também podemos ver vários versículos onde São Paulo pede orações, como por exemplo, Efésios 6,19, por exemplo, Colossenses 4,3, onde ele pede orações para pregar sobre o ministério de Cristo. Nós também podemos ver, por exemplo, a 1 Tessalonicenses 5,25, aonde ele fala: irmãos, orai também por nós. Nós temos vários exemplos onde São Paulo pede orações. Enfim, agora outro ponto que eu quero provar para vocês é que a oração dos justos é mais eficaz. Primeiro, quem é justo? O justo é aquele que faz a vontade de Deus. Enfim, se nós lermos, por exemplo, João 9,31, está escrito assim: Deus não ouve a pecadores, mas atende a quem lhe presta culto e faz a sua vontade. Nós sabemos que a oração é uma forma de se comunicar com Deus. Então Deus, ele não vai ouvir a oração dos pecadores, mas dos justos, que são os que fazem a sua vontade. Outro versículo que é certeiro sobre a oração de pessoas mais justas ser mais eficaz é Provérbios 15:29, onde diz assim: o Senhor está longe dos maus, mas atende à oração dos justos. Certo? Agora, me responda uma pergunta. Qual é mais fácil? Deus atender a oração do santo que está em comunhão com Ele, na graça dele, que vive nele, vive em Cristo, que está nos céus, ou atender a você, que está na terra? Eu não vou pressupor que você é um pecador, mas qual é mais fácil ele atender? É uma pessoa mais próxima dele ou a você? Quando eu estou dizendo que eu não vou pressupor que você é um pecador, eu não estou falando que tem como uma pessoa não ter pecado, mas eu estou falando que eu não vou pressupor que você não está em estado de graça. Mas enfim, com isso, o que eu provo? Eu provo que é permitido pedir orações às pessoas, mas as orações das pessoas mais justas é mais eficaz.
Então, se a oração das pessoas mais justas é mais eficaz e podemos pedir orações, então é recomendável pedirmos orações a pessoas mais justas, porque as orações das pessoas mais justas vai ter muito mais eficácia do que as nossas orações. Vão ter muita mais eficácia do que as nossas orações. Agora, o segundo ponto que eu provarei será esse. Vamos lá. À medida que somos mais justos, somos mais próximos de Cristo. Então, como é que eu provo que à medida que somos mais justos, somos mais próximos de Cristo? Vamos lá. Se nós lermos a 1 João 3, versículo 24, está escrito assim: quem observa os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. É nisto que reconhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito de Deus. Assim sendo, quem observa os mandamentos de Deus, ou seja, quem é mais justo, permanece em Deus. Então, à medida que somos mais justos, somos mais próximos de Deus. Ah, mas de onde que você tirou que quem observa os mandamentos é mais justo? Romanos 2,13. Este versículo diz que quem observa a lei será declarado justo diante de Deus. Então, enfim, à medida que somos mais justos, somos mais próximos de Deus. E agora, sabendo que quanto mais justos nós somos, mais próximos de Cristo nós somos, eu provarei que as pessoas que estão nos céus vivem em Cristo. E por que eu estou fazendo isso? Porque se eu provo que à medida que somos mais justos, somos mais próximos de Cristo, mas depois eu provo que as pessoas que estão nos céus vivem em Cristo, eu provo que elas são mais justas do que as pessoas que estão sobre a terra. Vamos lá. Como eu provarei isso? Se nós lermos Filipenses 1, versículo 23, São Paulo nos diz que, por um lado, ele desejaria se desprender, ou seja, sair da vida para estar com Cristo, para viver em Cristo, sair da vida terrena para viver em Cristo. Ah, mas na vida terrena nós também vivemos em Cristo. Então por que ele queria se desprender, por um lado se desprender da vida terrena para estar com Cristo? Se ele já vivesse em Cristo na terra, ele não precisaria se desprender da vida terrena para estar com Cristo. Ou seja, se ele estiver nos céus, ele estará com Cristo. Na 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 38, ele diz que prefere se ausentar de seu corpo, ou seja, morrer para habitar junto com o Senhor. Claro, morrer com uma morte de corpo, né? Porque quem crê em Cristo não morrerá. Então, nos céus ele habitará junto com Deus, coisa que não acontece na terra. Em Apocalipse, capítulo 7, versículo 9, São João, o evangelista, ele nos diz que a multidão estava nos céus, diante do Cordeiro. E antes que alguém fale que é o Cordeiro e não Cristo, o que eu acho difícil, em João 1,29, o mesmo autor fala que Cristo é o Cordeiro de Deus. Então, obviamente, Cordeiro é Cristo. Então, assim sendo, pedimos intercessão aos santos, pois é permitido pedir orações, e é melhor pedir orações aos mais justos, pois a oração deles é mais eficaz do que a nossa. E quanto mais justas as pessoas são, mais elas estão em Cristo. E as pessoas que estão nos céus, elas vivem plenamente em Cristo. Logo, as pessoas que estão nos céus são mais justas do que as pessoas que estão sobre a terra. E como provei que é recomendável pedir orações a pessoas mais justas, e agora eu estou provando que as pessoas que estão nos céus são mais justas do que as pessoas que estão sobre a terra, eu provo que é recomendável, que é conveniente pedir orações às pessoas que estão dentro dos céus, as pessoas que estão nos céus. Agora, eu responderei a algumas objeções muito comuns à intercessão dos santos. Agora, eu responderei a algumas objeções utilizadas para tentar refutar a intercessão dos santos. A primeira que eu responderei, que é a mais comum de todas, é a 1 Timóteo 2, versículo 5, que diz que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Essa objeção é uma falácia do espantalho. E o que é uma falácia do espantalho? É quando uma pessoa fala uma coisa e eu
invento que ela falou outra coisa e eu bato nesta outra coisa que eu inventei que a pessoa falou, ao invés de bater no que a pessoa falou. Então, este argumento, ele não refuta a intercessão dos santos, por causa que intercessão é diferente de mediação, né? Da mediação da 1 Timóteo. Acontece que Cristo é o único mediador, no sentido de que ele é o único que media a salvação, né? Ele, o Pai, ele dá as bênçãos espirituais por meio de Cristo, né? Nós podemos ver isto em Efésios 1:3. Nós podemos ver que Cristo é o único mediador também da revelação de Deus, que Deus Pai revela as coisas por meio de Cristo, né? Em Apocalipse 1:1, onde Cristo ele media a revelação de Deus Pai. Então é nesse sentido que Cristo é o único mediador, mas ele não é o único intercessor, o único que pode rezar por nós. Até por causa que se Cristo fosse o único que pudesse rezar por nós, nós deveríamos rasgar o número de livros o livro de Números da Bíblia. Até por causa que em Números o povo pede a intercessão de Moisés e Moisés intercede pelo povo e Deus ainda concede essa intercessão. Então, uma hora, Deus, ele concede uma intercessão e outra hora, Deus diz que há um só que pode interceder por nós. Além de que, se nós lermos a 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que é o mesmo capítulo e o mesmo livro, está escrito assim: recomendo-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, petições e ações de graças por todos os homens. E no versículo 3, São Paulo ainda diz que isso é agradável aos olhos de Deus. Então, São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vocês estão me dizendo que inspirado pelo Espírito Santo, uma hora ele diz para nós sermos intercessores e outra hora ele diz que Cristo é o único intercessor. Então vocês estão me dizendo que Deus é contraditório? Outra objeção que é muito utilizada é o versículo de Romanos 8, versículo 26, que diz que nós devemos pedir ajuda ao Espírito Santo quando nós não soubermos orar e nem o que pedir na oração. Porém, o versículo em nenhum momento diz que o Espírito Santo é o único intercessor, mas sim que nós podemos pedir a intercessão a Ele. É a mesma coisa que eu falar que em Números 21, Moisés intercedeu pelo povo, então Moisés é o nosso único intercessor. Isso não faz sentido. Agora, em Romanos, no capítulo 8, se nós lermos o mesmo livro e o mesmo capítulo, só que no versículo 34, está escrito assim: quem os condenará? Cristo Jesus, que morreu, ou melhor, que ressuscitou, que está à mão direita de Deus, é quem intercede por nós. Então assim, vocês estão dizendo que uma hora São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que o Espírito Santo é o único intercessor e outra hora ele fala que Cristo é o intercessor? Isso não faz sentido. Aí outra hora, inspirado pelo Espírito Santo, o autor de Números, ele vai lá e fala que Moisés intercedeu pelo povo e Deus concedeu essa intercessão. Isso não faz sentido. Agora, outra objeção que eu responderei, que é também muito usada, é que os santos, eles não são oniscientes para ouvir as nossas orações e nem todas as nossas orações, né? E não são onipotentes para ouvir todas ao mesmo tempo e para atender essas orações, né? O argumento é que eles não têm atributos divinos. Só que, mesmo que eles não tivessem, por exemplo, a onisciência, eles não precisariam ter onisciência. Eles só precisariam ter o conhecimento das orações feitas a eles, para eles intercederem. Só que agora eu vou ir além. Os santos, eles compartilham sim destes atributos da natureza divina. Pois, se nós lermos a 2 Pedro 1, versículo 4, está escrito assim: por elas nos deu estas preciosas e magníficas promessas, a fim de que assim vos torneis participantes da natureza divina, fugindo da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Então, os santos são convidados a participar da natureza divina. E nós sabemos que os atributos de Deus são partes da natureza divina. Nós sabemos disso. Portanto, se eles vão compartilhar da natureza divina, eles também vão compartilhar dos atributos de Deus. Então, eles vão compartilhar
da onisciência de Deus, eles vão compartilhar da onipotência de Deus. Porém, só deixando claro, isso significa que nós idolatramos eles? Que nós botamos eles acima de Deus? Não, isso significa que Deus ele compartilha os seus atributos aos santos. Não que eles têm estes atributos por si só, não que nós devemos adorar eles, não que eles são os criadores do céu e da terra, não. Este versículo está dizendo que eles compartilham da natureza divina. Então, esta objeção é refutada por isso, e mesmo que não houvesse isso, eles não precisariam ser oniscientes, nem onipotentes. Eles poderiam só ter a capacidade de atender e ouvir as nossas orações. Por exemplo, eles não precisam, para interceder pelas orações dirigidas a eles, né? Não dirigidas a Deus, mas os pedidos de orações, né? Que nós chamamos de orações de intercessão, eles não precisariam, por exemplo, ter conhecimento sobre física, eles só precisariam ter o conhecimento das orações que são dirigidas a Deus, mas claro, pedindo intercessão a eles. Agora, outro argumento muito comum é dizer que só Deus é santo. E um versículo que diz isso é Apocalipse 15:4, que só Deus é santo. Só que agora, em que sentido que só Deus é santo? Em ser único, sem qualquer tipo de falha, sem qualquer tipo de mancha. Mas agora, se nós lermos, por exemplo, Apocalipse 5:8, se fala sobre a oração dos santos. Então, não é que Deus é o único santo, é que santo, quando se fala que só Deus é santo, está sendo tomado num sentido diferente. Agora, o termo santo, ele é aplicado aos humanos no sentido de quem é santificado por Deus, né? Agora, o termo santo, quando é aplicado a Deus, é no sentido de ser o único sem qualquer tipo de falha, sem qualquer tipo de mancha. Agora, outra objeção que é muito usada é a questão do sono da alma, né? Eles usam um versículo, Daniel 12, versículo 2, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha, o horror eterno. Muitos vão usar o sono da alma para falar, mas os santos eles não estão nos céus, a alma deles está no sono, a alma deles está descansando. Porém, vamos responder a este versículo. Primeiro que esse sono, né, a forma que ele está nesse contexto, é o mesmo sono de João 11, versículo 11, onde Cristo diz: assim falou, depois disse-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo. E depois é dito: mas Jesus tinha falado da sua morte e eles julgavam que falava do repouso do sono. Ou seja, esse sono é a morte, pois o deitar do sono é parecido com o deitar do corpo após a morte. Então não é um sono, é realmente a morte. Segundo ponto, a morte não é uma morte da alma, mas uma morte do corpo. Isso são as próprias Sagradas Escrituras que dizem, pois está escrito em Tiago 2,26, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, o corpo sem espírito que é morto. Então a morte se fala uma morte de corpo. E se nós lermos, por exemplo, Lucas 16, do versículo 19 ao 31, Lázaro, quando ele morre, ele vai para os céus. Para o seio de Abrão. E o homem rico é atormentado no inferno. Agora, quando eles morreram, eles tiveram que esperar o juízo final? Não, eles morreram e logo se seguiu o juízo deles. Enfim, e antes que alguém diga que é uma parábola, vamos lá. Primeiro, que se fosse uma parábola, Cristo, numa parábola, ele não pode contradizer uma verdade espiritual. Já começa por isso. Né? E tem outro argumento que eles vão usar, né, que é Mateus 3,34, que Cristo ensinava as multidões por meio de parábolas. Então aquilo era uma parábola. Mas Cristo não estava falando aquilo às multidões. Pois vamos lá. Um versículo antes da história do rico e do Lázaro, em Lucas 16, versículo 18, Cristo diz, né, que um segundo casamento é um adultério. E agora, nos evangelhos paralelos, onde Cristo fala a mesma coisa, né, esses evangelhos são Mateus 19:9 e Marcos, do 11 ao 12, vemos que Cristo ele estava falando aos seus discípulos. Então, um versículo antes nós vemos que Cristo estava falando com seus discípulos.
E além de que nas parábolas as pessoas nunca são nomeadas. Mas nessa história do rico do Lázaro, Lázaro é nomeado, Abraão é nomeado, Moisés é nomeado, então não pode ser uma parábola. E mesmo que fosse, continuaria refutando o sono da alma. Então, não. O sono da alma é uma doutrina falsa. Outra objeção que é muito utilizada, e é a última que eu responderei, é as pessoas que vão usar Levítico para falar que invocar os mortos é pecado, que não pode se comunicar com os mortos. Mas, em Levítico, isso está sendo aplicado no sentido dos rituais pagãos feitos para tentar reviver as pessoas mortas. É neste sentido que foi aplicado aos rituais pagãos. E nós não fazemos rituais pagãos. Tudo o que nós fizemos tem base na revelação de Cristo. É totalmente diferente. A comunicação dos mortos, dos pagãos, de tentar reviver os mortos, né, de tentar falar com o espírito deles por rituais pagãos, é totalmente diferente. Agora, que eu respondi todas estas objeções, um ponto que eu irei tratar, que eu acho que é muito pouco tratado, né, é provar que a igreja ela pode declarar uma pessoa santa, né? Como é que nós sabemos que aquela pessoa que foi canonizada pela igreja, ela é uma pessoa que foi santa, que ela está nos céus? Vamos lá. Vamos pegar as próprias Sagradas Escrituras. Se nós lermos Mateus 16 e o versículo 19, nós vemos que o apóstolo São Pedro recebe as chaves do reino dos céus. Está escrito: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo que desatares sobre a terra também será desatado nos céus. Ou seja, tudo que Pedro proclamar na terra será proclamado nos céus. E se nós lermos Mateus 18, os outros apóstolos também recebem as chaves do reino dos céus. Está escrito assim: em verdade vos digo, tudo que ligares sobre a terra será ligado no céu, e tudo que desatares sobre a terra será desatado no céu. Então todos os juízos, tudo que os apóstolos falarem na terra, será um juízo celeste. O que eles proclamarem na terra como uma verdade, será proclamado nos céus como uma verdade. O que eles proclamarem na terra como uma mentira, será proclamado nos céus como uma mentira. Certo? Então, agora sabendo disso, antes que alguém fale, né, os apóstolos que podem, né, esse poder foi conferido aos apóstolos, mas esse poder ele não foi conferido à igreja. Só que os apóstolos, eles são membros do corpo da igreja, eles são o fundamento da igreja, né? Se nós lermos Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, nós vemos que eles são o fundamento da igreja. Se nós lermos Efésios, capítulo 2, versículo 20, nós vemos que Cristo é a pedra angular e eles são o fundamento da igreja, a pedra de fundamento. Né? Então eles são membros do corpo da igreja, eles são o fundamento. E agora, me responda, se eu movo minha mão, pelo movimento da minha mão, eu aperto um botão. Quem que apertou o botão? Foi eu, a minha pessoa ou a minha mão? Foi tanto eu como a minha mão, porque a minha mão é um membro do meu corpo. Então da mesma forma, se os apóstolos eles podem canonizar uma pessoa, eles podem declarar uma pessoa santa, né? Porque tudo que eles declararem na terra será declarado nos céus. Então a igreja também pode, porque eles são membros do corpo da igreja. E agora, antes que alguém fale assim: ah, mas os apóstolos já morreram e esse poder foi concedido a eles, e eles já morreram. Vamos lá. Por exemplo, o Papa Francisco, ele é um sucessor do apóstolo Pedro, então ele também recebe essas chaves, né? Vemos a sucessão da autoridade apostólica na 1 Timóteo, no capítulo 4 e no versículo 14, onde São Paulo fala sobre o ofício de bispo de Timóteo dado pela imposição de mãos. E também na 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, ele fala sobre Timóteo não dar a imposição de mãos, ou seja, a sua sucessão, a sua ordenação a qualquer uma pessoa. Então, se os apóstolos têm o poder de canonizar, os seus sucessores recebem a autoridade apostólica, então os seus apóstolos também podem canonizar. E os sucessores dos apóstolos são membros da igreja, então a igreja pode canonizar, né, porque eles são membros do corpo da igreja. Então, se eles estão canonizando, a igreja está canonizando.
Então agora, eu provei que é conveniente, que é recomendável pedir orações aos santos. Eu provei que os santos podem ouvir as nossas orações, porque eles compartilham dos atributos da natureza divina. E eu também respondi às objeções mais comuns. E eu provei que a igreja tem o poder de canonizar, pois os apóstolos têm esse poder, eles são parte da igreja, e os seus sucessores recebem essa autoridade. Então a igreja pode canonizar. Enfim, galera, foi isso o vídeo e está provada a intercessão dos santos. E tudo isso foi provado dentro das próprias Sagradas Escrituras. Né? Os protestantes adoram se gabar dizendo: nossa, vocês usam doutrinas extra-bíblicas, vocês não lêem a Bíblia, vocês adulteraram a Bíblia porque vocês adulteraram os 10 mandamentos. Mas as próprias Sagradas Escrituras provam a intercessão dos santos. Elas provam que é recomendável pedir intercessão a eles. E é isso, galera. Salve Maria Imaculada a todos. Viva Cristo Rei e salve Roma Eterna.